Gravando! Pam, param, pam, pam, param. Então, beleza. Galera, então a gente começa aqui nossos estudos em geologia, beleza? E aí a gente vai falar de tudo de relevo. Então a gente começa aqui falando da formação do planeta Terra. E aqui, né, a gente vai utilizar, né, a ideia da formação da Terra a partir da solidificação, né, das partículas da expansão do Big Bang. Então, aqui algumas datas, tal. Recomendação de você se divertir aí com vídeos, né? Tem a série Cosmos. A série Cosmos tem uma série Cosmos dos anos 70, com Carl Sagan apresentando, e tem uma série Cosmos dos anos 2000, né, com o Neil deGrasse Tyson apresentando. As duas são muito boas. A principal diferença, podemos dizer, é a questão mesmo de efeitos, linguagem, né? Porque um é dos anos 70, então os anos 70 ali tinha uma outra estética, então aí para galerinha mais chaves, né, para os millennials aí, talvez seja um negócio meio cansativo de assistir, mas é uma série bem interessante. E na série Cosmos, já lá nos anos 70, o Carl Sagan ele propõe a ideia de um calendário cósmico, né, onde a gente teria a pensar na toda a idade do universo fazendo um paralelo, uma relação com o nosso calendário, com um ano do nosso calendário. E ele propõe isso porque as escalas de tempo que a gente utiliza aqui é uma escala de tempo tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que a gente não consegue entender, né? Assim, é uma escala que vai além da nossa compreensão, tá? Porque a nossa vida é tão pitiquiquinha dentro dessa escala de tempo que a gente não vê. Então, ele propõe fazer uma relação com um calendário, com um ano nosso, né? Um ano terrestre. E é bem interessante. Então, eu recomendo aí, né, as duas séries, tanto a dos anos 70 quanto a dos anos 2000. A dos anos 2000, como eu disse, ela é mais a linguagem millennial. Né? Então, acho que vocês vão gostar mais, assim, da série com o Neil deGrasse apresentando, que é um ótimo divulgador científico, né? Bom, galera, olha só, a gente tem aqui essas escalas de tempo, que são escalas que são pensadas para a gente tentar transformar, né, 4,6 bilhões de anos em algo visual, né? Como as divisões aqui desses momentos, eles não são iguais, então a gente divide em algumas escalas, né? Os éons, eras, períodos e épocas. Você precisa decorar essa tabela inteira? Não, você não precisa decorar esta tabela inteira, beleza? O que é importante dessa mega tabela para as questões de vestibular em geral? É claro que vai ter uma ou outra questão que vai falar de uma coisa mais específica. Existe. Mas, no geral, se você entender, se você conseguir relacionar as três eras geológicas, já dá um baita de um avanço, beleza? Então, se você pensar aqui na era Cenozoica, Mesozoica e Paleozoica, se você conseguir manter essas três eras, já dá um grande avanço, beleza? Tem questões que envolvem outros, envolve períodos, épocas e éons, mas no geral, com as eras, a gente consegue fazer a grande maioria de questões. Por quê? Porque nas questões de relevo, em geral, a gente trabalha aqui com as estruturas geológicas. E estas eras, elas servem para marcar
as estruturas geológicas. Essa tabela também aparece em algumas questões de biologia, né? Principalmente quando a gente vai pegar aqui as épocas. Essas épocas elas vão ser importantes, mais importantes para a biologia do que para a geografia, tá? Na geografia, a gente vai pensar nas três estruturas geológicas: os maciços antigos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. E estas eras, elas meio que marcam estas coisas, né? Os maciços antigos, eles são, né? Ele é a estrutura geológica que está presente na Terra desde a solidificação da Terra, né? E a gente pode dizer que a Terra é a Terra como a gente conhece hoje, basicamente, na sua questão estrutural, na sua questão atmosférica, a partir daqui. Então, quando a gente entra no éon fanerozoico, tá? Que é onde a gente começa a dividir em eras. O Arqueano e o Proterozoico é tudo tão antigo que ainda está nesse processo de formação da Terra. Tanto que, em geologia, em geral, a gente não utiliza estes nomes de éons. A gente se refere a tudo que é antigo, mais antigo do que esses éons, como pré-cambriano. Que é tudo que está antes do período cambriano. Então, aqui a gente tem um período cambriano, tudo que está antes desse período cambriano, a gente vai se referir a pré-cambriano, beleza? Então, quando a gente fala, ó, maciços antigos, formação dos maciços antigos, formaram-se no pré-cambriano. Então, se formaram em algum momento ali entre 4,6 bilhões de anos atrás e 545 milhões de anos atrás, né? Então, basicamente, o que a gente vai usar em geologia aqui é tipo, ó, existe algo aconteceu antes desses 500 milhões de anos, ok? Que é tudo que a gente vai jogar aqui nesse pré-cambriano. Beleza. Aí é o seguinte, quando a gente fala das bacias sedimentares, a gente vai meio que dividir as bacias sedimentares em dois grupos. E esses dois grupos, e principalmente quando a gente fala de Brasil, tá? Quando a gente falar que isso a gente vai falar de Brasil lá no módulo 22 ou 23. Então, assim, vai levar um tempo ainda para a gente falar disso. Mas aí a gente vai dividir as bacias sedimentares em dois grandes grupos. Um grupo das bacias sedimentares de formação mais antigas, e a gente vai falar assim, ó, são as bacias que se formaram lá no Paleozoico. Beleza? Então, são as bacias sedimentares antigas. Essas bacias sedimentares é onde, por exemplo, a gente encontra o carvão mineral. Né? Tanto que se a gente olhar aqui, ó, olha aqui, tadadã, tadadã, o período carbonífero. Esse período carbonífero marca aí esse processo de formação do carvão mineral. O carvão mineral que a gente utiliza, ele foi formado ali há 350 milhões de anos atrás. Beleza? No Mesozoico, as bacias sedimentares dos Mesozoicos são as bacias que ainda estão em processo de formação. Então, por exemplo, o Pantanal. O Pantanal mato-grossense, aqui no Brasil, ele ainda está em formação. Então, ele começa a se formar ali no Mesozoico e ainda não está completamente pronto. É uma bacia que está em processo de formação. E aí é aqui as bacias do Mesozoico que é onde, em geral, a gente vai encontrar petróleo. Tanto que a gente olhar aqui o nome, né, dos períodos, são os períodos lá dos dinossauros, beleza? Curiosidade, momento curiosidade, não ajuda de nada no vestibular, mas serve para você contar no boteco. Vai que um dia acaba essa pandemia, a gente pode voltar para ir no boteco, né? Então você pode falar o seguinte: sabia que o Jurassic Park está errado o nome Jurassic Park? Né? O correto seria Cretacic Park, né? Já que a maioria dos dinossauros que aparecem no filme Jurassic Park são dinossauros do Cretáceo e não do Jurássico. Não serve de nada no vestibular, mas é legal um dia você estar no boteco conversando e tal, né, falar disso aí, pode ser interessante. E aí, gente, um negócio da hora, né, que a gente vai falar, é o seguinte, então aí os dobramentos modernos
eles são formados aqui nessa transição do Mesozoico para o Cenozoico. Então, todas as grandes cordilheiras de montanhas que nós temos hoje, que ainda estão em formação também, elas começam a se formar ali há 65 milhões de anos atrás, né? Os dobramentos modernos. Então, eles são dobramentos que estão se formando aqui no Cenozoico. Então, basicamente, gente, o que você precisa lembrar? Antes do Paleozoico, ou seja, no pré-cambriano, maciços antigos. Paleozoico, Mesozoico, as bacias sedimentares. E no Cenozoico, os dobramentos modernos. Eu vou voltar nisso quando a gente falar de tectonismo, tal, quando a gente falar das estruturas geológicas. Mas já é bom juntar as coisas aqui, ok? Um outro ponto interessante, que aí assim, é a polêmica, né, que nós temos atualmente nessa discussão, é o seguinte: a época que estamos vivendo, né? Então, aqui a gente usa o Holoceno, que é o consenso atual, falar do Holoceno, que seria o que nós estamos vivendo, porém, já existe aqui uma galera de cientistas que defendem colocar uma nova época aqui, que seria o Antropoceno. Isso ainda não é consenso, isso ainda está em discussão. Verdade, muita informação, né? E a gente está no primeiro slide. Assim, blá, né? Lembre-se do nosso amigo Homer aqui, ó. Né? Pode ficar tranquilo, tem o nosso amigo Homer. Né? Manda imprimir um desse aqui, assim, colar na parede, né? Para sempre se sentir mais tranquilo. É um monte de informação, mas perceba que no fim das contas são poucas que a gente vai guardar aqui, tá? Que a gente vai precisar guardar mesmo, que a gente vai precisar manter. Ok? Galera, o que seria o antropoceno? Por que tem gente que defende isso? A gente vai voltar a falar disso quando a gente for falar de meio ambiente. É o seguinte, gente, já podemos precisar, ver, visualizar na nossa crosta terrestre uma camada da crosta terrestre que é consequência nossa. Nós, seres humanos, já alteramos o planeta em escala geológica. Nós já temos aí regiões sedimentares de lixo. Né? Então, já estamos formando regiões sedimentares de lixo. Já fizemos alterações a ponto de eliminar, acabar, dar game over em jazidas minerais. Né? Já extraímos aí jazidas minerais que datavam lá do pré-cambriano. Né? Ou seja, coisa que existia no planeta há 550 milhões de anos, a gente acabou. Né? Então, os seres humanos já fizeram alterações na crosta de tal forma que tem até cientistas que defendem que nós estamos vivendo já o antropoceno. E o que seria o antropoceno? A época geológica onde os seres humanos alteraram a crosta terrestre. Beleza? Não é consenso ainda. Tem gente que não fala, não, a gente está no Holoceno. Tem gente que já fala do Antropoceno. Então, isso está num debate científico por enquanto, beleza? Mas já aparece isso em questões de meio ambiente, em questões de vestibular de meio ambiente. Então, eu vou voltar neste Antropoceno lá na frente, beleza? Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho? Tá de boa, tá de boa? Viva o capitalismo, é isso aí, uhul! Gente, ó, para evitar o desespero da Aline, né, a gente não quer perder a aluna agora, então a gente gosta da Aline, todos nós aqui gostamos da Aline. Então, Aline, eu vou botar aqui então, ó, desespero então da Renata, da Luísa, da Alice, todo mundo. Vamos lá. Eu também te amo. S2. Vamos lá. Não, a Aline é fera, velho. A Aline vamos fazer aqui nesse quadro branco aqui mas sintetizar tudo que eu falei até agora, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai precisar aqui? Sintetizar de todo aquele calendário geológico, toda aquela divisão geológica. Então, quando a gente fala daquele calendário geológico, a gente se preocupa aqui, vamos dizer,
com uma divisão da história do planeta, né, da formação do planeta Terra. Então, é uma divisão que vai levar em consideração grandes eventos do planeta Terra. Então, a gente divide aqui em éons, eras, períodos e épocas. Sendo que éon é maior que a era maior que... eu apertei insert sem querer. Períodos e períodos maior que épocas. Beleza? Ok? Tá acompanhando, Aline? Tá acompanhando? Respirou, respirou, respira. Beleza. Ar bom para dentro. Ar ruim para fora. Cheira a flor. Sopra a vela. Beleza. Então é o seguinte, essa é a divisão total. Você vai precisar guardar tudo isso? Não. Agora vem a parte aqui que eu costumo dizer do cursinho, mais do que ensinar, a gente adestra para o vestibular. Agora o processo de adestramento. Então, para o vestibular, foco. Foco no quê? Nas eras. Beleza? E por que foco nas eras? Porque são estas eras aqui que a gente vai relacionar relação com as estruturas geológicas, que a gente ainda não falou. As estruturas geológicas a gente vai falar depois, beleza? Mas olha só, maciços antigos no pré-cambriano. Sumaré, não tem um pré-cambriano ali. Sim, porque seria antes das eras geológicas, antes dos períodos. A gente está falando dos éons mais antigos, ok? Bacias sedimentares. Lá, nas eras mais antigas que a gente falou ali, beleza? Ó, até volta aqui. Então, olha só que a gente já falou, pré-cambriano, tudo que está aqui atrás. Então, assim, antes das eras geológicas, beleza? Aí a gente volta aqui. Bacia sedimentar está onde? Onde que ela se encontra? No Paleozoico e Mesozoico. As do Paleozoico são as bacias sedimentares mais antigas, as bacias sedimentares que já estão formadas, tal, e em geral aqui, onde a gente encontra carvão. No Mesozoico, são algumas ainda em formação, tal, onde a gente encontra petróleo. E por último, mas não menos importante, os dobramentos. Opa, bacas sedimentares. Não, não são as bacas sedimentares, são as bacias sedimentares. Dobramento, muito obrigado. Modernos na transição zoico e cenozoico. Ou seja, ainda em formação. E aí, por último, eu falei da discussão atual. A época antropoceno. E o que seria essa discussão do antropoceno? Defende
que a humanidade já alterou a natureza em escala geológica. Aline, tudo bem? Tá viva? Fala comigo. Tá bem? Dá um print maroto nessa tela, então, que aqui a gente juntou todas as informações que a gente falou ali naquele slide, beleza? Então, parece um monte de informação, mas é isso, ok? Daquele primeiro slide, beleza? Podemos avançar? Então, isto posto, velho, o que a gente colocou aqui? O que a gente fez aqui? É isso, ó. Gente, qualquer pessoa aqui da sala, se acontecer esse negócio de muita informação, esse negócio da aula online é um negócio doido, né, velho? Porque eu vou falando aqui, como não tenho contato presencial, eu não tô vendo a carinha de vocês, as reações. Então, na sala de aula, no presencial, dá para eu ir vendo o que está acontecendo. Então, se gerar um pânico aí, grita, avisa, que aí a gente para, respira, faz esse quadro branco aqui para sintetizar, ok? Estamos aqui para salvar vocês. Sumaré amor, beleza? Gabriel, sim, carvão é mais antigo que o petróleo. Sim, o carvão ele é mais antigo. Beleza? A gente vai falar de carvões, porque existem diferentes carvões, né? Vai ter uma aula de recursos naturais, onde eu vou falar dos diferentes carvões, né? Não sei, talvez você já deva ter ouvido falar que o carvão que temos no Brasil é ruim comparado com outros carvões do mundo, né? A gente vai falar disso depois, beleza? Mas, em geral, sim, carvão é mais antigo. Então, beleza, todo mundo está vivo, ok? Então, todo mundo está vivo, já tiraram o print maroto, podemos continuar para gerar mais desespero com o próximo slide. Então, vamos para o próximo slide. Aqui a gente vai falar da crosta em si, beleza? Então, é o seguinte, gente, solidificou a crosta terrestre. Beleza, belezinha. O que é essa crosta terrestre? Gente, visualiza um ovo. Visualiza um ovo. Visualizou um ovo cozido ali? A casca do ovo é a nossa crosta. E a diferença ali, a proporção da extensão da crosta com todo o planeta Terra é mais ou menos dessa casca do ovo. É algo muito pitiquiquico em relação a toda a extensão, né? A Terra tem aproximadamente, gente, 6.400 quilômetros de raio, e a crosta terrestre tem, em média, 40 quilômetros. Então, perceba que numa escala, né, dos 6.400 quilômetros para 40 quilômetros é uma coisica de nada. Tá ligado quando a gente era putucucho e no café da manhã tinha mingau? Lembra quando a mãe fazia mingau, a avó fazia mingau, alguém fazia mingau? Mingau é uma coisa de café da manhã de tutuchuchos, né? Então, quando a gente ia comer mingau, lembra que rolava aquele esquema assim, né? Tava lá o prato, você chegava lá dormindinho assim, né? No mingau, olhava pro pratinho de mingau, aí falavam para você: cuidado que tá quente. Aí você ia lá, colocava o dedinho em cima. Ico, ico, ico. Tava durinho ali em cima e tava friozinho. Aí você abriu o sorriso, catava a colherão, fazia pochó no mingau, botava... e queimava a língua. Porque criança é uma besta, né, gente? Todos nós fizemos isso pelo menos uma vez na vida, porque a gente é uma besta. Então, gente, pensou em estrutura do planeta Terra? Pensa no mingau que você comia quando você era puticucho. Ah, Renata, aí você já azul o rolê, né? A gente tá pensando ali nos puticuchinhos, quando a gente era pitiquiquinho, beleza? Então, olha só, pensa no mingau, beleza? Aquela camadinha que resfriou do mingau, que já estava fria, que você botou o dedinho e estava durinho, aquilo ali é a crosta terrestre, beleza? Que ela resfriou e endureceu, solidificou. O restante ali tá aquela pochoca. Aquela pochoca é o manto da terrestre, beleza? Aquele manto terrestre que é uma pochoca, ok? E essa manto pastoso, ele é muito mais quente do que essa crosta terrestre.
Beleza? Acontece o seguinte, gente, a gente sabe lá na física, quando a gente estuda na física, a gente estuda termo na física, né? A gente sabe que o planeta Terra, a gente vai aprofundando, vai ficando mais quente, mais quente, mais quente, mais quente. Resfriou só com essa camada superficial, que é a lógica do mingau. Beleza? E aí a gente sabe que quanto mais quente ficar o bagulho, mais a gente vai mudar de fase, a gente vai do sólido para o líquido, beleza? Então a gente sai da crosta terrestre, que está sólida, passa pelo manto, que está pastoso, chega no núcleo, que está líquido. Porém, contudo, entretanto, no entanto, mais obstante, todavia, o miolinho da Terra, ele é sólido, é uma bela bolinha de metal que nós temos ali no sólido, no centro da Terra. E como assim é sólido se tem toda essa questão da temperatura, essa temperatura tão elevada e é sólido? Porque nós temos que levar em consideração aqui, além da temperatura, o fator pressão. Conforme a gente vai indo para o interior da Terra, vai aumentando a pressão. Então, lá no centro da Terra, a gente tem uma pressão tão alta, tão alta, tão alta, que faz com que ele seja sólido. Então, a gente tem uma bolinha de metal. Aqui, essas palavrinhas que eu coloquei aqui do ladinho, gente, eu vi uma questão, uma vez, em uma universidade, há muitos anos atrás, que exigia essas palavrinhas, tá? Em geral, você não vai precisar. Mas aqui, gente, ó, nós temos estes nomezinhos, que são os nomezinhos que indicam os principais elementos presentes nessas partes da nossa estrutura da Terra. O que nós temos na estrutura da Terra, gente? A tabela periódica, né? Então, a tabela periódica está ali, perdida ali por tudo isso. Porém, em cada uma dessas camadas, olha os dedinhos aqui do Sumaré, camadas, né? O Oz me mata se eu falar isso aqui. Em cada uma dessas camadas, a gente vai ter aqui uma predominância de um determinados elementos. Então, na crosta terrestre, gente, o que vocês vão usar nas aulas lá de solo? Na crosta terrestre, predomina-se os silicatos. Beleza? Isso a gente vai usar lá na aula de sólido, de solos. Então, aqui a gente vai ter, gente, esse cial e este cima, ele está mostrando que na crosta terrestre, na camada mais superficial, a gente tem um predomínio de alumínio, na camada mais interna, a gente vai ter um predomínio de manganês, no manto terrestre, magnésio, manganês, e lá no núcleo da Terra, níquel e ferro. Porém, contudo, entretanto, no entanto, mais obstante, todavia, não precisa se preocupar com isso, que, como eu disse, isso, cara, praticamente nunca aparece. Quando isso aqui aparece em questão, gente, é desse jeitinho aqui, estilo questãozinha de quarta série, né? Bota aqui esse negócio aqui para você indicar crosta, manto e núcleo, beleza? Isso aqui é só mesmo para dar uma vislumbre, porque o nosso foco vai estar na crosta. Na crosta, então volta a pensar no ovo, na casca do ovo e naquela pelinha que separa a casca do ovo da clara, né? Então a gente vai juntar essa partezinha de nada. Então a gente vai falar aqui da chamada litosfera, né? Então o que é a litosfera? É a crosta terrestre, né, mais essa camada superficial do manto. E é isso que a gente vai precisar nas aulas aqui de ensino médio. Quem for para geologia, aí sim, lá na geologia, na universidade, aí vai dar uma repassada por isso aqui. Porque é o seguinte, gente, a geografia é uma ciência recente, eu falei isso para vocês lá na primeira aula. Então, o que a gente está vendo aqui, gente, ainda está sendo debatido, ainda está sendo discutido. O que eu aprendi no ensino médio é diferente do que eu ensino hoje no ensino médio e no cursinho. Por quê? Porque muitas das coisas são recentes, são dos últimos anos. Beleza? Então a gente ainda está em processo. Só para vocês terem uma ideia, gente, a teoria do tectonismo, que é o que embasa tudo que a gente fala hoje de crosta terrestre,
é dos anos 40 do século XX. Né? Então, assim, ela é muito, na verdade, 40, 50 e 60, assim. Então, ela tem aí 60, 70 anos, ela é muito recente, beleza? Então, não precisa estressar, né, com essas coisas aí, ok? Vamos lá, gente. Essa crosta terrestre. Então, para a gente falar da crosta terrestre, a gente vai ter que falar de rochas. Agora aqui é o momento que o Sumaré faz assim. Opa, 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 volta, 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 volta. Stop share. Agora aqui eu procuro eu aqui, pin, add pin, tiro esse pin, remove pin. Agora que eu tenho, como que eu faço aqui para fazer o spotlight for everyone? Add pin. Acho que eu tenho que vir aqui, ó. Spotlight for everyone. Isso. Beleza? Olha aqui, gente. Oi, 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 oi. Então, vamos aqui, gente, mostrar algumas rochas para vocês. Então, aqui tem uma pequena coleçãozinha, algumas coisinhas. Aqui tem alguns minerais que a gente vai voltar a falar nas aulas seguintes. Então, olha aqui, né, alguns minerais interessantes. A gente vai ter uma aula de recursos minerais para falar disso aqui, ok? Vários minerais, vários minerais. Porém, o meu foco aqui é nesta caixinha aqui, que, como eu disse, é a caixinha de aula, né? A caixinha que eu uso na aula. Nas aulas presenciais, eu levo isso aqui para vocês ficarem mexendo, para vocês pegarem e olharem e tal. Perceba, gente, que em cada uma dessas rochas aqui, em todas elas tem uma legendinha ali embaixo, porque eu passo ali para vocês olharem, pegarem e entenderem do que a gente está falando, tá? Então, naquele slide que eu coloquei ali, eu tinha colocado um slide mostrando o ciclo das rochas, dividindo as rochas em 3 grupos, ok? 3 grandes grupos. As rochas. Opa, cadê vocês? Cadê vocês? Aqui. As rochas magmáticas. Opa, cadê acho que é melhor eu segurar aqui para saber onde está a câmera. As rochas magmáticas, então aqui um exemplo de uma rocha magmática. Olha que linda essa rocha. Linda, né? Linda, linda demais. Isso aqui é um granito, é uma rocha magmática. Aqui um outro exemplo de rocha magmática, o basalto, que é a pedra de calçada, né, velho? Né? Também é uma rocha magmática. Essa aqui, que durante muito tempo na história da humanidade foi extremamente importante, vou até colocar um fundo branco para vocês verem. Olha que coisa mais bonita isso. Isso aqui é a obsidiana, né? Isso aqui que era utilizado, né, para fazer ponta de flecha e etc. Né? Então perceba aqui, ó, tá aqui assim. Essa aqui é aquela que eu falo para os alunos: ó, gente, mas toma cuidado quando mexer nessa, né? Aí vai ter gente que vai meter o dedo aqui e vai cortar o dedo. Sempre acontece em aula quando eu faço isso. Aqui, muito brilhante. Um outro exemplo de uma obsidiana marrom, ó, brilhante, ó, isso aqui, ó. Pega isso aqui, ó. Pega esses brilhinhos. Olha só, gente. Que espetáculo. Que espetáculo. Essa aqui também você vai cortar o dedinho, passando o dedinho aqui, beleza? Então, aqui são alguns exemplos das rochas magmáticas. Essas rochas magmáticas, elas são as rochas que vão ser formadas a partir da solidificação do magma. Né? Então, a gente tem algumas que solidificaram fora da crosta terrestre e algumas que solidificaram dentro da crosta terrestre. Então, elas vão ter diferenças. Depois eu vou voltar nos slides para a gente ver isso. Aí a gente tem a outra obsidiana aqui. Essa aqui é uma das preferidas da galera quando eu mostro. Infelizmente, essa aqui não dá para vocês terem uma noção da cor, gente, mas é um azul brilhante muito da hora.
Beleza, gente. Aí a gente vai ter as rochas sedimentares. Então, aqui, ó, um exemplo de uma rocha sedimentar, que são as rochas que a gente vai encontrar nas bacias sedimentares. Então, as rochas sedimentares, dá para a gente perceber essas camadas aqui, ó, nas rochas sedimentares. Porque o processo de solidificação disso aqui é um processo por camadas. Beleza? Um outro exemplo aqui de rocha sedimentar. Aqui um outro exemplo. Essa aqui, as camadas não são tão bonitinhas que nem na outra, mas dá para a gente notar, né, que tem aqui camadas também, né? O foco aqui está zoando. Deixa eu pegar um outro exemplo de rocha sedimentar. Essa aqui não dá para ver camada. Essa aqui vai dar para ver camadas, 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 ó. Ah, muito fininha essa aqui, fica difícil. Aí. Essas aqui que você fala? Isso aqui sim, esse aqui eu comprei tudo junto lá no Peru. Esses aqui são os minerais mais encontrados no Peru. Aqui um exemplo de rocha sedimentar bem interessante. Isso aqui é carvão, gente. Isso aqui é carvão mineral. Que é o carvão que é utilizado para geração de energia para a indústria e tal. Né? Não é um carvão que a gente usa no churrasco, né? Isso é o carvão mineral. E aí, gente, a gente tem as rochas metamórficas, que em geral elas são mais bonitas do que as outras, porque elas são utilizadas na construção, são as que a gente usa na construção civil em geral, né? Então aqui é um exemplo de rocha metamórfica. E aí, gente, não é o foco da nossa aula, mas eu gosto de falar também, já que a gente está falando de rocha, aí é que assim, para a galera da biologia pirar, né? Isso aqui é uma rocha, beleza? Só que, olha só, tan, 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 surpresa, um fóssil, beleza? Gente, vai cair, se vocês quiserem voltar nesses 5 minutinhos aqui para a gente ficar vendo rochinhas, ficar mostrando as rochinhas, podem voltar, a gente vê mais rochinhas, beleza? E aí, deixa para a próxima aula o foco aí nos slides, etc., porque, segundo a Aline, já teve muita informação na aula de hoje.